Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Preveste Química. Nessa aula nós iremos concluir a resolução do questionário de equilíbrio iônico. Vamos ver a parte 2, envolvendo as questões de 6 até 10, ok? Vamos nessa. Bem, então vamos à segunda parte da resolução do questionário de equilíbrio iônico. Questão 6. Os compostos cianeto de sódio, NaCN, cloreto de zinco, ZnCl2, sulfato de sódio, Na2SO4 e cloreto de amônio, quando dissolvidos em água, tornam o meio, respectivamente. Então, pessoal, observamos que nós temos todas soluções salinas. E quando um sal é dissolvido em água, poderá ocorrer hidrólise ou não. O meio poderá ficar neutro, poderá ficar ácido ou básico. Se a gente observar que um sal é resultante da reação de neutralização entre um ácido e uma base, que produz sal mais água, por exemplo, o ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio forma o sal, cloreto de sódio mais a água. Observe que em um sal, o cátion sempre vem da base e o ânion sempre vem do ácido, ok? Também sabemos que as bases formadas pelos alcalinos e alcalinos terrosos, os grupos 1 e 2 da tabela periódica, são bases fortes. Porque numa reação de hidrólise, da reação da água com o sal, nós observamos as seguintes regras, que facilita sem precisar a gente fazer muita análise. Que quando um sal ele é derivado de um ácido forte e base forte, esse meio é neutro, pH 7. Quando é um sal derivado de ácido forte e base fraca, prevalece a lei do mais forte. Então, se o ácido é forte, o meio fica ácido, que é um pH menor do que 7. Se você tiver um sal derivado de ácido fraco e base forte, então a base forte prevalece, o meio é básico, pH maior do que 7, tá certo? Então, pessoal, a gente tem que analisar cada fórmula do sal, verificar o ácido e a base que lhe deu origem, para a gente classificar que tipo de sal é esse. Por exemplo, o primeiro, NaCN. Ora, o cátion é um sódio, quer dizer que o sódio vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte, porque o sódio é do grupo 1. O CN forma o ácido, quer dizer que veio do ácido cianídrico, que é um hidrácido, e só temos hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Os demais são fracos. Então, esse sal aqui, a gente classifica ele como um sal derivado de base forte e ácido fraco. Então, corresponde a um sal que é de reação neutra. O pH vai ficar maior do que 7. Então, já sei que esse sal é de reação básica. Cloreto de zinco. O cátion zinco é derivado da base, que é uma base fraca, o hidróxido de zinco, porque as bases fortes são as bases dos alcalinos e alcalinos terrosos. Então, aqui eu tenho uma base fraca. O Cl, a gente sabe que o ânion vem do ácido, portanto, vem do ácido clorídrico, HCl, que é um ácido forte. Então, agora eu tenho um sal que é derivado de base fraca e ácido forte. Então, ácido forte e base fraca. Eu já sei que irá prevalecer o meio ácido, o pH é menor do que 7. Sulfato de sódio, Na2SO4. Vem o sódio, quer dizer que é derivado do hidróxido de sódio, uma base forte, e o SO4 do ácido sulfúrico, um ácido forte. Ácido forte e base forte, o meio é neutro, não ocorre hidrólise, o pH é 7. E o último sal,
cloreto de amônio. O amônio vem da base fraca, hidróxido de amônio, e o Cl vem do ácido forte, HCl. Então, sal derivado de base fraca e ácido forte. O meio é ácido. Então, se a gente olhar a sequência, básico, ácido, neutro e básico. Isso vai dar para a gente, aliás, e ácido. Isso vai dar para a gente essa sequência: básico, ácido, neutro e ácido, que corresponde à letra D. Questão 7. Uma solução saturada de fosfato de prata a 25 graus Celsius contém 1,2 miligramas desse sal por litro de solução. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente as concentrações em mol por litro dos íons prata e fosfato e o valor do KPS, o produto de solubilidade, fornecido para a gente as massas molares. Então, o primeiro passo, eu devo encontrar qual é a concentração molar dessa solução de fosfato de prata. Ora, o fosfato de prata a gente sabe que é um sal pouco solúvel, mas que em pequena quantidade nós vamos ter essa dissociação. Cada mol do nitrato, do fosfato de prata, produz 3 mols da prata, porque aqui eu tenho 3, mais 1 do fosfato. Para esse sal, a expressão do KPS, que é a constante do produto de solubilidade, é igual ao produto do íon prata elevado ao cubo vezes o íon fosfato. Então vamos em busca dessas informações. Qual a concentração da prata, qual a concentração do fosfato e qual o KPS, ok? Bom, primeiro passo, como tudo é concentração molar, esse colchete significa concentração molar, vamos buscar nos dados fornecidos como calcular a concentração molar do fosfato de prata. Ora, a molaridade é dado pela massa dividido pelo mol vezes o volume. Essas informações nós já temos, é só substituir. A massa 1,2 vezes 10 a menos 3 gramas, porque aqui está em miligramas, mas eu tenho que colocar a massa em gramas. O mol, se a gente achar o mol desse composto, Ag3PO4, sabendo que a prata é 107,9, o fósforo 31 e o oxigênio 16, vai dar 418,7. Vezes 1, porque ele diz que é 1 litro de solução. Então, esta é a concentração molar, 2,87 vezes 10 a menos 6, arredondando, 2,9 vezes 10 a menos 6. Esse sal, o fosfato de prata, se dissocia na proporção 1 mol do fosfato para 3 mols de prata e 1 do fosfato. Ora, nós calculamos a concentração desse sal, do fosfato de prata, 2,9 vezes 10 a menos 6. Logo, se 1 mol está para 3, eu terei 3 vezes 2,9 vezes 10 a menos 6 e 2,9 vezes 10 a menos 6. Já encontrei a primeira resposta. Qual é a concentração da prata? 3 vezes 2,9 vezes 10 a menos 6, que é 8,7 vezes 10 a menos 6, e a concentração do fosfato. Para encontrar o KPS, é só substituir na expressão, que nós temos 2 vezes 10 elevado a 21. E isso, pessoal, dá como resposta certa, correta, a letra E. Questão 8. A tabela a seguir fornece a concentração hidrogênio-iônica, quer dizer, H+, ou hidroxiliônica, OH-, em mol por litro de alguns produtos. Então, temos Coca-Cola, a concentração de OH-, leite de vaca, a concentração de H+, a clara do ovo, a água com gás e a água do mar. A partir dessa informação, nós podemos facilmente encontrar qual é o pH ou pOH de uma solução.
só temos que lembrar o seguinte: pH é menos o log de H+, pOH é menos o log de OH-. Podemos calcular facilmente, porque isso já foi dado para cada substância, ou H+, ou OH-. E também sabemos que a soma de pH mais pOH é igual a 14. Então, pessoal, com essa relação aqui, nós podemos analisar o que diz cada afirmativa. Então, peguei os dados, coloquei aqui e vou fazer o seguinte: vou calcular para cada substância pH e pOH, que aí depois a gente analisa rapidamente cada alternativa. Ora, a Coca-Cola tem uma concentração de OH-, 1 vezes 10 a menos 11. Então, pessoal, o pOH, já que eu tenho a concentração de OH-, eu posso calcular inicialmente o pOH. É menos o log de OH-, ou seja, menos o log de 10 a menos 11, que dá 11. Então, pOH é igual a 11. Posso deduzir que o pH é igual a 3. Por quê? Porque a soma de pH mais pOH é igual a 14. Leite de vaca. Foi fornecido a concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 6. E pH é menos o log de H+. Menos o log de 10 a menos 6 dá igual a 6. Então, se o pH é 6, eu posso dizer que o pOH é 8, já que a soma dos dois tem que dar 14. E assim eu fiz para cada um deles. Clara do ovo, concentração de OH-, 10 a menos 6, pOH 6, pH 8. Água com gás, pH menos o log de H+, que é menos o log de 10 a menos 4, que é 4, e o pOH 10. E a água do mar, que ele deu a concentração de H+, quer dizer, pH é 8 e o pOH é 6. Lembre-se, nessa questão, que nós queremos calcular o que não é correto, ou seja, o que é que está errado. Então, de posse desses valores, então vamos analisar as alternativas. Alternativa A água do mar tem pOH 6. Já calculamos por aqui. A água do mar, o pH deu 8, o pOH 6. Está correto. Letra B. A água com gás tem pH maior do que Coca-Cola e menor do que o leite de vaca. Qual é o pH da água com gás? pH 4. Qual é o da Coca-Cola? Coca-Cola, o pH deu 3. E qual é o leite de vaca? O pH deu 6. Então, a água com gás está com pH intermediário. O 4 está entre 3 e 6. Verdadeiro. Lembre-se que queremos a alternativa errada. A água do mar tem um pH básico. Água do mar, pH igual a 8. Ora, já sabemos que pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. Verdadeira, letra C. A letra D. A clara de ovo é mais básica do que o leite de vaca. Vamos observar. Clara de ovo, pH 8. É básica. E o leite de vaca, pH 6. Então, é verdade que o pH da clara de ovo é básico, enquanto o leite de vaca é ácido. A última afirmativa, a clara de ovo tem pH maior do que a água do mar. A clara do ovo, o pH deu 8. E a água do mar, o pH também dá 8. Opa, são iguais. E na letra E está dizendo que a clara do ovo tem um pH maior do que a água do mar. Não, são iguais. É a afirmativa que está errada. É a nossa resposta correta. A última, aliás, a nona questão, tem-se duas soluções. Solução 1, NaOH 0,01 mol por litro. Solução 2, solução de HCl 0,01 mol por litro. O quociente, quer dizer, a razão, a divisão
do pH da solução 1 pelo pH da solução 2 é igual a... Então, simples a questão, temos que ter o pH da solução 1, que é a base, o pH da solução 2 e dividir um pelo outro. Então, vamos olhar o hidróxido de sódio, 0,01. Ora, como é uma base, eu posso calcular a concentração de OH-, que é N-alfa, e como é uma base forte, esse alfa é igual a 1. Então, a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 2, porque a concentração é 0,01, que é 10 a menos 2. Logo, POH é menos o log de 0,01, que é igual a 2. E como pH mais POH é igual a 14, pH é igual a 12. É a primeira relação. Vou achar o pH da solução de HCl. HCl 0,01, a concentração de H mais N-alfa é 1 vezes 10 a menos 2. Substituindo, pH é menos o log da concentração de H+, que é igual a 2. Então, não respondemos ainda, mas já sei qual é o pH da solução 1, 12, e já sabemos o pH da solução 2. A questão pergunta exatamente qual é o coeficiente, qual é a razão dos dois pH. Então, 12 dividido por 2, 6, que é a letra B, certo? E finalizando o equilíbrio iônico, considere certa quantidade de água, considere certa quantidade de água e suco de limão misturados em um copo. Analise essas três afirmativas. Primeiro, o sistema é ácido. Verdadeiro, pessoal, porque o limão, né, ele tem um ácido cítrico e que vai tornar uma solução, né, de água e limão ácida. Letra B, o pH é maior do que 7. Falso, porque o sistema ácido, o pH é menor do que 7. E a afirmativa 3, no sistema, a concentração de íons H+, é maior do que o OH-. Também correto, porque o meio é ácido, a concentração de H+, é maior do que o OH-. A partir desta análise, é correto afirmar que vimos que a 1 e a 3 estão corretas, letra B, ok? Então, pessoal, fechamos o questionário de equilíbrio iônico. Sugiro, se tiver alguma dúvida, assista os vídeos da teoria. A descrição está aqui abaixo, os links estão aqui na descrição. E resolva e confira a sua resposta, ok? Até a próxima aula, pessoal.